Sobre a dissolução da Iugoslávia. A dissolução da Iugoslávia foi uma série de conflitos que resultaram na desintegração da República Socialista Federativa da Iugoslávia. Até 1991, a Iugoslávia era uma federação socialista formada por 6 repúblicas: a Sérvia, a Eslovênia, a Macedônia, a Bósnia-Herzegovina e Montenegro. A dissolução da Iugoslávia se assemelhou à queda da União Soviética, quando os blocos socialistas se separaram e constituíram novas nações. O nome Iugoslávia significa País dos Eslavos do Sul. Após sucessivas invasões, os sérvios, que foram derrotados na Batalha de Kosovo em 1389, caíram sob o domínio do Império Turco-Otomano. No início dos tempos modernos, a área foi dividida da seguinte maneira: a Sérvia, a Bósnia, a Herzegovina, Montenegro e a Macedônia continuaram sob o domínio turco. A Croácia, a Eslovênia, a parte da Dalmácia e o território de Vojvodina foram entregues aos Habsburgos do Império Austro-Húngaro, e alguns territórios costeiros, onde se localiza a bela e histórica cidade de Dubrovnik, foram anexados pela República de Veneza. Antes de prosseguir, eu peço para que você assista até o final, e se você gostar, não esqueça de dar a maçã do professor, macetando aquele dedo no like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Continuando em relação à Iugoslávia, a religião absolutamente majoritária na Sérvia é a cristã ortodoxa, também dominante na Rússia. Era inevitável uma aproximação cultural e política entre essas duas nações. No século XIX, após sucessivos levantes, a Sérvia se tornava um principado independente no interior do Império Otomano. Em 1882, a Sérvia proclamava plena independência, passando a ser uma potência regional na Península Balcânica. Aí, no início do século XX, mais exatamente por volta de 1912, a Sérvia, liderando a Liga Balcânica, agrupou Montenegro, a Grécia, a Romênia e a Bulgária para lutarem contra o Império Otomano. No ano seguinte, naquilo que foi chamado de a Segunda Guerra Balcânica, aquelas nações lutaram entre si para ter o controle daquela região. Ao longo de todo esse tempo, em Belgrado, que é a capital da Sérvia, nascia um sonho, o sonho da Grande Sérvia, que ia consistir em agrupar todos os sérvios dispersos entre a Sérvia, a Croácia e a Bósnia-Herzegovina, que estava sob o domínio sérvio. O principal obstáculo a esse projeto era o fato da Áustria ter anexado a Bósnia-Herzegovina. Como de hábito, a Rússia apoiava os sérvios, com quem eles tinham acordos militares durante muito tempo. Em junho de 1914, quando em visita a Sarajevo, capital da Bósnia, o herdeiro da coroa austríaca, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele foi assassinado por um jovem estudante de origem sérvia, o Gavrilo Princip. Esse atentado, você vai lembrar, foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Terminada a guerra, em 1918, já nascia a Iugoslávia, sob o regime monárquico, abrangendo as seguintes nações: a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia-Herzegovina e a Macedônia. O controle sérvio sobre os outros eslavos balcânicos gerou um ódio aos sérvios, principalmente por parte dos croatas. Simultaneamente, crescia também o nacionalismo étnico sérvio. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, a Alemanha invadiu a Iugoslávia, dando independência à Croácia, onde os simpatizantes do nazismo fundaram o movimento dos Ustašis, sob a liderança de um cara chamado Ante Pavelić, cuja crueldade contra os sérvios deixou cicatrizes profundas naquela sociedade. A comunidade sérvia, para enfrentar os nazistas, dividiu-se em 2 grupos políticos antagônicos, mas que tinham uma certa resistência, que eram os partisãs comunistas, encabeçados por Josip Tito, e os Chetniks, nacionalistas monarquistas, que eram chefiados por Draza Mihailović. Após sangrentos combates, Tito derrotou os Chetniks e os alemães, tornando-se o único líder de um país ocupado por forças nazistas a expulsá-la sem a ajuda direta de qualquer outra nação. Em novembro de 1945, foi abolida a monarquia
e sob a liderança da Liga Comunista da Iugoslávia foi proclamada a República Popular Federal da Iugoslávia, que compreendia então os seguintes países, que era a Eslovênia, a Sérvia, a Croácia, Montenegro, Macedônia e a Bósnia-Herzegovina, além das províncias autônomas de Kosovo e Vojvodina. O prestígio do Tito manteve a Iugoslávia unida apesar dos ódios étnicos ali existentes. Com a morte dele em 1980, agravaram-se os antagonismos étnicos. No final dos anos 80, quando teve início o colapso do socialismo nos países do leste europeu, floresceram ainda mais movimentos de grupos separatistas ali na Península Balcânica. Em 1989, o líder comunista Slobodan Milošević, agora transformado em nacionalista radical, foi eleito presidente. Pouco depois, houve eleições na Croácia e na Eslovênia e colocaram nacionalistas no poder. Estavam abertas as portas para um novo conflito. Em 1991, o exército iugoslavo de maioria sérvia invadiu a Eslovênia, rapidamente recuou em função das pressões da comunidade europeia. Além disso, a Eslovênia não possuía minorias sérvias, o que desestimulou a continuidade dos esforços militares da Sérvia. No mesmo ano, teve início a guerra contra os croatas. Após sangrentos combates, o governo de Zagreb obteve a independência, mas se viu obrigado a permitir em seu território a República de Krajina, região de maioria sérvia. Em 1992, a Bósnia-Herzegovina, por meio de um plebiscito, se declarou separada da Iugoslávia. A região, contudo, conhecia a maioria muçulmana e numerosos contingentes de sérvios e croatas. Teve início então a Guerra Civil entre muçulmanos e milícias sérvias e croatas, e terríveis atrocidades foram cometidas nesse momento. Embora a Iugoslávia não tivesse participado diretamente do conflito, o governo de Belgrado apoiou financeiramente e militarmente os nacionalistas sérvios lá na Bósnia. Em 1995, sob a pressão dos Estados Unidos, foi assinado o Acordo de Dayton, que pôs fim à Guerra da Bósnia. Em 1999, após uma tentativa de limpeza étnica na província de Kosovo, pertencente à Iugoslávia, mas de maioria albanesa, as forças aéreas da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, expulsaram as tropas sérvias da região. Todas essas derrotas e os sacrifícios econômicos delas decorrentes de impostos aos sérvios provocaram o desgaste político de Milošević, derrotado nas eleições de 2000 pelo líder Vojislav Koštunica. Em 1º de abril de 2001, o governo sérvio prendeu Milošević. Em 28 de junho de 2001, ele foi levado ao Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, o conhecido Tribunal de Haia, para ser julgado por crimes de guerra. O julgamento de Milošević começou em fevereiro de 2002, porém ele morreu aos 64 anos de idade no dia 11 de março de 2006. Ele veio a falecer alguns meses antes do fim do julgamento, que provavelmente o teria condenado por crimes contra a humanidade. E a fragmentação da Iugoslávia, como é que ficou? Acompanhando a onda do colapso do socialismo no leste europeu nos fins dos anos 80, nas primeiras eleições livres realizadas em abril de 1990, os nacionalistas bateram os socialistas em todas as repúblicas, exceto na Sérvia e em Montenegro. Em 1991, a Eslovênia e a Croácia procuraram a sua independência em relação a Belgrado. Quase imediatamente, o Exército Federal Iugoslavo, dominado pelos sérvios, atacou a Eslovênia. Como não havia minoria sérvia na região, os combates duraram apenas algumas semanas e os militares sérvios se retiraram. Em seguida foi a vez da Croácia, onde 17% da população é de origem sérvia. Ali os conflitos foram mais sangrentos, com atrocidades de ambos os lados. Nesse primeiro momento, a guerra servo-croata ocorreu a divisão do território croata em República da Croácia e República Sérvia de Krajina. Em 1992, ocorreu uma catástrofe. Na Bósnia-Herzegovina, a população estava dividida entre muçulmanos, que eram 44%, sérvios 32% e croatas 16%. Embora culturalmente diferentes, essas comunidades, durante décadas, pareciam conviver bem. De repente, os sérvios iniciaram uma limpeza étnica, o uso do terror, de assassinatos,
contra os habitantes não sérvios daquela região. Sarajevo foi cercada pelos sérvios e praticamente arrasada. As cenas de brutalidade e violência eram mostradas em todas as televisões do mundo, provocando indignação na opinião pública internacional. Forças de paz da ONU, da Organização das Nações Unidas, foram inutilmente mandadas para a região, e já em agosto de 95, os croatas eliminaram a presença sérvia em Krajina. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos da América, diante da incompetência europeia para resolver a questão, promoveu o Acordo de Dayton, pacificando a Bósnia pelo envio de tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. 2 anos depois, albaneses, aquela população majoritária de Kosovo, passaram a ser vítimas da limpeza étnica sérvia. Mais uma vez, o mundo assistiu indignado à violência que se abatia sobre aquela província. Em março de 1999, as forças aéreas ocidentais atacaram as tropas sérvias presentes em Kosovo, obrigando a retirada deles, e hoje a Iugoslávia se limita a 2 repúblicas, que é a Sérvia e Montenegro. E os novos Balcãs, como é que ficaram? Então, a fragmentação da Iugoslávia, a República Popular Federal da Iugoslávia, ocorrida ao longo da década de 90, mudou o panorama político da Península Balcânica. O Mar Adriático banha o território da Bósnia e Herzegovina ao longo de um litoral sem baías. O país se limita ao norte e a oeste com a Croácia, a sudeste a sua fronteira com Montenegro e a leste com a Sérvia. A Croácia faz fronteira ao norte com a Eslovênia e a Hungria, a leste com a Sérvia, e na extensão sul a oeste ela é banhada pelo Mar Adriático, formando algumas das mais belas praias da Europa, a chamada Costa Dálmata. A Eslovênia ela tem fronteiras a oeste com a Itália, ao norte com a Áustria, a nordeste com a Hungria e a sudeste e ao sul com a Croácia. Já a Macedônia ela faz fronteira ao norte com a Sérvia e Kosovo, a leste com a Bulgária, ao sul com a Grécia e a oeste com a Albânia. A Sérvia faz fronteira ao norte com a Hungria, a leste com a Romênia e a Bulgária, a sul com Kosovo e a Macedônia, a sudoeste com Montenegro e a oeste com a Bósnia e a Croácia. Montenegro faz fronteira a sul com a Albânia e o Mar Adriático, a leste com Kosovo e a Sérvia também a sua fronteira ao norte, e a oeste faz fronteira com a Bósnia e Herzegovina. E Kosovo faz fronteira ao norte e a leste com a Sérvia, a sul com a Macedônia e a oeste com a Albânia e Montenegro. E assim ficou o território da antiga Iugoslávia, dividido dessa forma atualmente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar a maçã do professor, macetando seu dedo no like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Eu fico por aqui, até a próxima, um abraço!